Olá, pessoal. Mais uma vez aqui com vocês para a gente continuar a nossa conversa a respeito da química. Lembrando a vocês, né, que a química é tudo aquilo que a gente trabalha no dia a dia, que você veste, a roupa que você veste, o sapato que você calça, o combustível que leva você ao trabalho, a bicicleta, né, os componentes da bicicleta, o que você se alimenta, química mental. A hora que você está dormindo, o seu corpo toda hora tem reações que são reações químicas que estão acontecendo ali. Então a química ela deu uma importância vasta, importância grande, né, que dá base a muitas outras ciências que a gente estuda hoje, né? E a nossa aula de hoje, ela vai trabalhar com substâncias e misturas, certo? A gente vai trabalhar com essas habilidades aqui, ó, as duas habilidades, e os objetos de conhecimento, que são o que eu falei para vocês. Substâncias simples e compostas, e misturas, onde a gente pode dividir em misturas homogêneas e heterogêneas. Lembrando a vocês, pessoal, que muitas vezes vocês vão encontrar no livro de vocês substâncias puras. Não há necessidade desse pura, tá certo? Se você falar substância, a gente já entende. Eu não preciso falar em substâncias puras. A gente vai verificar isso aí nos próximos slides. Então, começando aqui, a gente tem vou relembrar aqui com vocês um pouco, que a gente tem a matéria. Essa matéria, tudo aquilo, né? Aquela definição que a gente já sabe, tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço, ok? E essa matéria ela é formada por átomos e moléculas que a gente viu na aula anterior. Então, átomos e moléculas formam a matéria. Porém, as moléculas, elas podem ser substâncias ou misturas. E é nesses dois pontos que a gente vai se deter hoje, tá? Falar sobre substâncias e misturas. E lembrando mais uma vez, eu não preciso frisar que é substância pura. Alguns livros ainda trazem isso aí, vocês vão encontrar na bibliografia. Porém, não há necessidade. Porque pela definição de substâncias que a gente vai ver agora, vocês vão ver que não há necessidade para isso. Ok? Então, vamos lá. Substâncias, né, elas são formadas por um único tipo de componente. Então, se ela é formada por um único tipo de componente, não há necessidade de eu dizer que ela é uma substância pura. Porque ela só vai ter o quê? Um único componente. Mais nada. Certo? E ela possui ainda as propriedades constantes, todas as propriedades dela são constantes e são bem definidas. Então, não há necessidade, tá certo, estudante? Não há necessidade da gente pensar em substâncias puras e substâncias. Mas sim, a gente pode usar só substâncias que a gente já define o que a gente necessita. Próximo slide, a gente tem aí, ó, substâncias. Elas podem ser o quê? Simples ou composta. Quando é que eu tenho uma substância simples? Eu tenho uma substância simples quando eu tenho apenas ela formada por um único elemento químico. E ela é composta quando ela é formada por dois ou mais elementos químicos. Certo? A gente vai dar exemplos para vocês em relação a simples e compostas. Vários exemplos a gente pode ter. E você pode ter várias ideias aí também. Tá certo? Então, vamos lá aos exemplos. Uma substância simples, o gás hidrogênio. A maioria dos gases, todos os gases, eles são substâncias simples. Tá? É formado por um único elemento. O O2, o oxigênio, o N2, o nitrogênio, tá certo? Eles são formados por um único elemento químico. Então, todos eles são substâncias simples. A gente tem um exemplo aqui, dei para vocês aqui, o gás hidrogênio. Então, só tem átomos de hidrogênio, 2 átomos de hidrogênio, substância simples. Já na substância composta, o que é que acontece? Eu tenho 2 ou mais elementos químicos, onde a gente junta, formando as ligações que a gente falou na aula passada,
né? E formando uma nova substância. Então, eu tenho a substância composta, eu dei o exemplo aí do sal de cozinha. Tá? Ok, é chamado de cloreto de sódio, o NaCl. É cloro com sódio. Juntou, eu tenho o cloreto de sódio, que é o sal que você usa no dia a dia. A água, H2O. Eu tenho hidrogênio, tenho oxigênio. Então, é o quê? É uma substância composta. Certo? Se eu tenho mais de um elemento químico, eu tenho uma substância composta. Beleza? Depois, a gente tem aqui o que é uma mistura. A gente falou de substâncias. Mas o que é uma mistura? A mistura já vem assim, ó. Quando eu pego essas substâncias, eu misturo. Exemplo, você pegar o cloreto de sódio que estava lá, o sal de cozinha, e eu colocar na água, eu agora vou ter uma mistura. Porque eu estou pegando uma substância e juntando com outra substância. Substância cloreto de sódio, substância água, misturei as duas, certo? Então, eu tenho uma mistura. A gente tem aqui, ó, algumas enganam a gente. Uma água gaseificada, ou seja, uma água com gás. Eu tenho uma mistura? Tenho. Mas que tipo de mistura? Lá, eu tenho a água mais areia. Também uma mistura. Mas que tipo de mistura? Aí é onde entra a questão da mistura homogênea e a mistura heterogênea. Certo? Que a gente vai ver. Então, cuidado. Cuidado porque a gente tem alguns casos onde a gente imagina que é uma mistura homogênea e não é uma mistura heterogênea. A gente tem que lembrar que mistura eu preciso da substância composta. Certo? Eu tenho a água, eu tenho o sal. Misturei. Então, eu tenho uma mistura. Tá certo? Substância simples, eu só tenho um elemento químico. Substância composta, eu tenho mais de um elemento químico junto. Certo? Passando aí, a gente vem aqui, ó, com as misturas homogêneas e misturas heterogêneas. Quando a gente fala em misturas homogêneas, a gente fala em fases. O que é que são fases? O que você consegue enxergar. Tá? A gente deu exemplo aqui. Se eu pegar, vou dar um outro exemplo. Se eu pegar a água e eu misturar lá o álcool na água, o que é que vai acontecer quando eu olhar? Eu só vou ver uma fase, eu só vou ver uma coisa. Não tem diferença. Tá certo? Então, cada um desses é uma fase. Se eu misturo água com vinagre, se eu misturo água com álcool, se eu misturo água com sal, dependendo da quantidade de sal que eu colocar. Mas o sal que ficar dissolvido nessa água, eu só vou ver uma substância, só vou ver uma coisa, eu só vou ver uma fase. Então, isso é mistura homogênea. Ok? Mistura heterogênea, o que acontece? Ela tem duas ou mais fases. No slide anterior, a gente falou para vocês, e eu mostrei um exemplo lá, onde a gente tinha água e areia. E a gente observa bem que a areia fica no fundo do frasco e a água está para cima e eu consigo enxergar as duas. No momento que você vai lá no Rio Tocantins, você pega um copo de vidro, colhe aquela água e você deixa ela parada um pouquinho, aquela areia, aquela lama, ela vai descer. E aí, se você observar, você vai ver, né? Totalmente aquela lama, aquela areia que você pegou lá e a parte de cima, a água límpida. Tá certo? Então, eu tenho ali o quê? Duas fases, portanto, uma mistura heterogênea. Certo? Daí, ó, temos vários exemplos do que é uma mistura homogênea, de misturas homogêneas e misturas heterogêneas. Tem aqui o que eu falei, ó, água e álcool. Misturou, só consigo enxergar um. Eu não consigo distinguir a olho nu, né? Nem lá no microscópio quem é álcool, quem é água. Eu consigo separar, mas depois, mas na hora que eu misturo, a olho nu eu olho aquilo ali, para mim, tudo igual. Soro fisiológico. A gente sabe que o soro fisiológico é o soro que você toma no hospital, né? Aquele vidrinho lá branco, transparente, límpido, que vem lá. Só que ali ele tem sal, tá certo? Ele tem outros íons, tá tudo lá dentro, mas você não consegue distinguir. O soro é igual ao soro caseiro. O soro caseiro você tem água, você tem açúcar
e tem sal. A quantidade deles, a proporção deles, acontece de tal forma que quando você mistura, ele consegue dissolver e você só consegue observar uma, né, fase. Bronze. O bronze ele é formado, pessoal, pelo ferro e pelo estanho. É a mistura. Forma uma liga. Então, o bronze, você tem ferro e estanho, e quando você mistura aquilo ali, você não consegue distinguir mais. Ali já passa para ser para você o quê? O bronze. Você não consegue enxergar o estanho e nem consegue enxergar o ferro separadamente. O ar atmosférico. Bom, no ar a gente tem oxigênio, hidrogênio, nitrogênio, uma série de gases. E as misturas gasosas são sempre homogêneas, como a gente falou anteriormente, quando a gente estava mostrando o exemplo do gás hidrogênio, né? O aço. O aço é formado pelo ferro e pelo carbono, dois elementos químicos, né? Misturou, formou o aço. É o mesmo caso do bronze. Você não consegue distinguir quem é o aço, aliás, quem é o ferro e quem é o carbono, tá? Então, mistura homogênea também. E por último, que a gente falou de água e sal. Água do mar. Chegou lá no mar, você colocou, você tem, não só tem sal ali, você tem outros íons, você tem cloro, você tem iodo, você tem uma série de coisas naquela água. Porém, se você pegar ela bem límpida, você só vai ver uma fase. Você não vai ver mais de uma fase. Se a gente observar bem, ó, as misturas homogêneas, elas podem ser líquidas, gasosas ou sólidas. A gente deu exemplo de todas elas aqui. Partindo para as misturas heterogêneas, vários desses exemplos que eu coloquei aqui, vocês só podem observar em casa de vocês. Eu tenho ali, ó, água mais óleo. Pega um copinho com água, coloca óleo dentro. Eles se misturam? A água fica embaixo, o óleo fica em cima. E você consegue ver claramente o óleo e a água. Então, essa é uma mistura heterogênea. Heterogênea é formada por quantas fases? Duas fases. A fase da água e a fase do óleo. Água mais gelo. Professora, mas o gelo e a água é a mesma substância. Mesma substância composta. Beleza. Mas o estado físico dele é outro. Um é líquido, o outro é sólido. E quando você pega uma água e você coloca os cubinhos de gelo lá dentro, você consegue identificar os dois. Se meu olho consegue identificar os dois, eu tenho uma mistura heterogênea, onde um é água, o outro é o gelo, mesmo sendo formadas pela mesma substância composta. Ok, estudante? Depois eu tenho água gasificada, que a gente já falou. Coloca água com gás no seu copinho. Você vai ver um bocado de bolinha. Bolinha subindo. Essas bolinhas subindo são o quê? É o gás saindo. Então você consegue enxergar o gás e consegue enxergar a água. Então, é uma mistura heterogênea. Certo? Pequenos detalhes que fazem a diferença. O granito. O granito ele é formado pelo quartzo, mica e feldspato. Esses três componentes. Se você pegar uma pedra de granito e você analisar a olho nu, você consegue identificar cada um deles pela coloração, pelo tamanho, tá certo? Você consegue diferenciar. E no final aqui, o último exemplo, o exemplo que a gente deu anteriormente, a areia e a água. Misturou as duas, você consegue ver duas fases, mistura heterogênea. E aí, estudante? Acompanhando legal? Tranquilo? Vamos para frente, então. Porém, no meio do caminho, a gente tem algumas substâncias que elas nem têm característica. Né? Tem característica homogênea, mas que, na verdade, elas são heterogêneas. E agora, o que é que eu faço, professora? Vamos analisar. Coloquei dois exemplos aqui, o leite e o sangue. Certo? Se você pegar o leite, você olhar para ele, você vê ele todo branco lá. Ah, tranquilo, homogêneo, sem problemas. Mas aí você vai pensar, bom, eu vou aquecer esse leite, eu vou ferver esse leite. E quando você ferve, você observa que ele tem uma nata.
E aí ele deixa de ser uma mistura homogênea, porque você consegue enxergar o leite e consegue enxergar a nata. E essas substâncias a gente chama de colóides, tá certo? Elas têm aparências homogêneas, mas na verdade elas são heterogêneas. Eu consigo identificar ali no leite, tanto a parte do leite líquido, como da nata, da gordura que fica lá. Certo, turma? Isso aí vocês fizeram em casa já, vocês já observaram também. Na hora que você bota na sua xícara, que vai um pouquinho de nata no meio, ela fica lá sobrenadando aquele leite. Então, é substância o quê? Aliás, é uma mistura o quê? É uma mistura heterogênea, que a gente chama de colóide. Tá certo? E o sangue é a mesma coisa. O sangue é a mesma coisa. A gente vê o sangue lá todo vermelho, mas ele não é formado só da parte das hemácias, que são os glóbulos vermelhos, né? Quando a gente passar o slide aqui, você vai ver. Vai ver de forma diferenciada, né? O próximo slide, a gente consegue mostrar para você exatamente isso que eu falei. Está aqui o leite, ó. Você tem o leite, aqui, ó, a parte de gordura, que é exatamente essa parte da nata que fica em cima. Você tem lá o sangue. No sangue você tem plasmas, você tem os leucócitos, você tem as plaquetas e você tem os eritrócitos, que é a parte vermelha. Então, por isso que a gente fala, quando a gente doa sangue, a gente salva várias vidas. Por quê? Porque uma pessoa precisa apenas do plasma, outra pessoa precisa somente da parte vermelha, que são os eritrócitos. Outros precisam das plaquetas, outros precisam dos leucócitos. E aí esse sangue ele vai ser fracionado através de uma centrífuga, que é um aparelho que gira como uma máquina de lavar, quando você bota para centrifugar. Ele vai girando, 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 e aí ele consegue separar. Isso aí a gente vai ver em separações de misturas. E aí, cada paciente ele vai receber apenas o que ele precisa. Antigamente não. Antigamente o que acontecia? Você pegava o sangue completo, com tudo, e dava para aquele paciente, né? Então ali ele estava tomando o que ele precisava e o que ele não precisava. Agora não. Agora com esse fracionamento, estudante, por isso que é importante que a gente seja doador de sangue, porque a gente pode salvar várias vidas. Nossos hemocentros, eles vivem solicitando sangue. Porque ali, ó, só aqui são 4 pessoas que vão receber o fracionamento desse sangue, né? Então, são 4 pessoas que precisam de um determinado tipo sanguíneo e que precisam de algum componente do sangue lá, e que ele vai separar em bolsas separadas, que vai para determinado paciente. Ok, turma? Então, vamos lá. Passando agora, a gente vai dar um tempinho para vocês fazerem algumas atividades. Essas atividades, turma, está lá, ó, no seu material, né, impresso, que você recebeu na sua escola. Ele está lá e você vai fazer para depois a gente corrigir e ver que vocês acertaram tudo, que vocês entenderam bem legal a aula. Ok? Então, vamos lá. Mãos à obra aí, fazer atividades. Já dei esse tempo para vocês já fizeram, já leram o material. E a gente trouxe algumas questõezinhas para vocês, só para a gente verificar a aprendizagem de vocês. Vê o seguinte, a primeira questão que tem aí para vocês é a seguinte. Observe as características a seguir sobre substâncias e marque a única alternativa correta. Vamos lá. Primeiro, é formada apenas por moléculas. Segundo, apresenta propriedades físicas variáveis. Terceiro, possui composição definida. Quarta, é formada apenas por átomos. Turma, quando a gente falou sobre isso aqui, a gente falou que ela era formada por átomos e moléculas. Então, 2 respostas aí a gente já pode eliminar, que é a letra A e a letra D. Já faz por eliminação, não é? Fora, certo? Restou a dúvida de 2. Apresenta propriedades físicas variáveis e possui composição definida. Se você olhar lá na definição de substância que a gente falou que as propriedades físicas e a composição, elas eram definidas. Então, essa letra B está fora também. Ela não é variável. Ela é o quê? Definida.
Então, a resposta correta, letra C, ó, possui composição definida e eu tenho certeza que vocês acertaram mais essa. Vamos para a próxima questão. Questão 2, fala sobre misturas homogêneas e heterogêneas. Então, vê o seguinte. Lendo aqui, a gente diz o seguinte. As misturas homogêneas e heterogêneas são classificadas respectivamente por... Cuidado, gente. Eu já sei que vocês sabem, mas essa palavra respectivamente tem que ser na sequência. Então, tem que ser uma mistura homogênea primeiro, a resposta da homogênea, depois a resposta da heterogênea. Possuir, então, a homogênea possui duas fases e a heterogênea uma fase. Possuir uma fase e a heterogênea também uma fase. Todas as duas são bifásicas. O que é bifásica? Duas fases. Trifásica, três fases. As homogêneas possuem apenas uma fase, enquanto as heterogêneas, duas ou mais fases. Qual foi a resposta de vocês? O que é que vocês responderam para a gente aí? Tudo isso a gente viu. Então, olha lá. Homogênea possui duas fases? Não. A homogênea só tem uma fase. Então, já está fora. Letra B. Possui uma fase. Homogênea, beleza. Mas a heterogênea só tem uma fase? Pelo menos duas. Duas ou mais fases. Todas as duas são bifásicas? Todas as duas têm duas fases? A homogênea só tem uma. Então, aqui, ó. As homogêneas possuem apenas uma fase, enquanto as heterogêneas, duas ou mais fases. A resposta correta, letra D, mais uma que vocês acertaram. Vamos para a próxima questão, que fala sobre o seguinte. Se considerarmos a água mineral com gás, podemos classificá-la em... Nós falamos nessa aula, falamos ainda agorinha. Substância, substância composta, mistura homogênea ou mistura heterogênea? E aí? Vocês responderam. Seria uma substância? Substância formada por um único elemento. Substância composta? Eu tenho apenas uma substância, a água, por exemplo. Certo? Então, já eliminei substância, já sei que vai ser o quê? Uma mistura. Que mistura? Homogênea ou heterogênea? Fica a dúvida dessas duas. A gente falou ainda agora. Quando eu pego um copo, eu coloco água, o que é água com gás, o que é que acontece? Vamos mudar aí, ó. Nós teremos uma mistura heterogênea, porque a gente consegue ver as bolinhas do gás e a gente consegue ver a água. Certo? Muito bem. Mais uma questão, onde diz o seguinte. Analise os sistemas abaixo e identifique quais são misturas homogêneas. Homogêneas, uma única fase. Então, vamos lá. Água e areia. Homogênea ou heterogênea? O que vocês pensaram? Vocês colocaram? Água e vinagre. Homogênea ou heterogênea? E aí? Como ficou essa questão? O leite. A gente falou ainda agora sobre o leite. E a gasolina? Então, quem é homogênea? Água e areia é homogênea? Não. Água e vinagre. E a gasolina? Professora, você não falou nada da gasolina. A gasolina, certo? É uma mistura onde você tem vários compostos de carbono ali dentro. Então, ela é uma mistura homogênea. Passando para a gente ver a resposta, temos lá, ó, a 2, água e vinagre. Quando você misturar, colocar água, colocar vinagre, você só vai ver uma fase. E a gasolina, que você também só vê uma fase. Se você pegar ela, só a gasolina, como eu falei para vocês, ela é formada por vários compostos de cadeia de carbono. Tá certo? E ali, por fracionamento, você vai tirando lá o que você precisa. O óleo diesel, a gasolina, uma série de coisas que a gente vai ver mais à frente. Combinado, turma? Então, com certeza, vocês acertaram todas elas e fica esse exercício de bônus para vocês. Né? Para vocês deixarem seus cadernos. Você vai olhar na sua casa. O que é que você tem lá dentro, na sua casa, que você compra, os produtos que você compra.
tá? Os produtos que você compra, quais aqueles que são misturas homogêneas e misturas heterogêneas. Quantos os números de fase que compõem cada um deles também. Então, pega lá, né? 2, 3 substâncias homogêneas, misturas homogêneas, 2, 3 misturas heterogêneas. Observa, vê quantas fases você tem, tá certo? E quantas fases compõem cada um deles. Vai dizer se é mistura homogênea, heterogênea e quantas fases cada um deles tem. Se for homogênea, a gente sabe que só vai ter uma fase. Heterogênea tem 2, 3. É bifásica, é trifásica. Tá certo? Então faz isso. Deixa lá no seu caderno. Tá? Até a próxima aula. E vamos aos estudos, pessoal. Porque a química é a componente mais bonita que vocês estão estudando. Tenho certeza disso. Até a próxima aula.